As estatísticas mostram que as motos são as que mais se envolvem em acidentes no trânsito. Bem mais da metade dos acidentes registrados no primeiro semestre de 2016 tem motociclistas envolvidos. Só no Hospital de Trauma de João Pessoa, a média é de quase 30 acidentados por dia que dão entrada na unidade, mais de um por hora. Diante disso, fica a questão: será que é possível trafegar de moto com segurança? As motos e o trânsito estão em discussão. Para participar desta discussão de hoje, nós temos o Rogério Aragão, ele que é diretor regional do Motoclube Esquadrão de Cristo. A gente também tem a Bimadab Vieira, ela que é chefe de educação para o trânsito do Detran da Paraíba. E também o Luiz Carlos André. Luiz Carlos atua como presidente da ONG Educar para o Trânsito, Educar para a Vida. Sejam todos muito bem-vindos. Como é que a gente pode contextualizar para o pessoal em casa o tamanho da situação atual com relação às motos e o trânsito? Quem pode começar? Olha, a gente pode começar de uma maneira impactante. Por exemplo, ano passado, 26 mil pessoas perderam suas vidas no veículo de duas rodas no país. É um número muito maior do que muitas guerras no mundo. Isso se deve a um conjunto de fatores, entre eles a imprudência, a negligência, a falta de fiscalização e, o mais importante, a formação desses condutores, que principalmente no Nordeste migraram da garupa do jumento, do cavalo, para a garupa da moto, sem qualificação alguma. E o resultado é esse que estamos vendo, que estamos testemunhando. E quem paga com isso? Além das famílias, pelas vítimas fatais, que não tem preço, mas o SUS, o INSS, quem está pagando caro somos nós, brasileiros. A gente vai falar também sobre todas essas questões, essas consequências. Mas eu não sabia que era uma questão cultural o uso da moto, né? Quer dizer, somente em cidades do interior a gente vê muita moto, né? É verdade. Então tem essa questão. O pequeno agricultor que antigamente usava o jumento, o animal, como meio de transporte, trocou esse animal por uma moto. E a maioria deles não estão habilitados, eles não detêm conhecimento, segurança psicológica também para esse veículo. E a facilidade também de comprar moto, né? Você divide em várias prestações. Verdade. E você tem, a frota vem aumentando alarmamente e o que vem tirando o sossego de educadores de trânsito como a gente esse aumento de acidentes envolvendo esse ator. Principalmente acidente de moto com moto, é o que a gente vem percebendo aqui no Nordeste, principalmente na Paraíba. A exemplo dos números que a gente traz, Rogério, do Hospital de Trauma. Verdade. Janeiro, fevereiro, sempre na margem de 800 acidentes mês aqui na Paraíba. Mas aí eu te pergunto, como é que a família está gratificando hoje o filho? O filho tem 13, 14 anos. É um smartphone, uma moto. E isso daí... Mas uma moto para um jovem de 14 na minha anos época, não pode, né? Não pode, exatamente. Mas infelizmente a família também contribui com a violência no trânsito. E aí a gente tem que dar um puxão de orelha nessa família. Você vai no interior da cidade, a maioria são menores que estão pilotando moto. E não é à toa que nossos jovens estão perdendo a vida. Em 2015 nós perdemos no Brasil 62 mil pessoas. A faixa etária é 16 a 29 anos de idade. Então essa violência tende a crescer se os pais não se unirem aos aparelhos de segurança de trânsito. Rogério, vou perguntar para você, você usa moto só como hobby ou no dia a dia também? Eu subo na minha moto às 6 da manhã e desço às 11 da noite. Nossa Senhora! Mas o que você, na sua experiência como motociclista, onde é que está a segurança da moto? A moto é mais frágil mesmo? Ou é a forma como é usada a moto que garante a segurança? Qual é o seu conceito com relação ao uso da moto no trânsito? Eu acho que a moto eu costumo dizer que o para-choque da moto é a minha testa.
não é verdade? Então, ela vai contra as leis da física, são duas rodas, então se eu parar eu vou cair. Então, para eu não cair, eu tenho que estar em constante movimento. Eu concordo com a Bi, com o Luiz, eu acho que a moto tem um crescimento exponencial. É mais fácil você comprar uma moto de baixa cilindrada do que comprar um carro, né? Então, você está tendo um inchaço no trânsito. Antes dessa crise que a gente está vendo agora, né, o poder aquisitivo aumentou e facilitou essa compra, as importações, você comprar. Não só isso, as motos de altas cilindradas também. Ficou mais fácil você comprar uma moto de alta cilindrada. Eu acho que a moto requer, todo veículo que você está no trânsito requer cuidados. O cuidado que eu tenho no carro, claro que não vai ser o mesmo cuidado que eu tenho numa moto. Mas eu acho que eu que dirijo os dois, minha habilitação cabe às duas conduções, a moto requer um cuidado maior, exatamente porque você está mais exposto. Eu não posso errar numa moto tanto quanto eu posso errar dirigindo um carro. E o preço disso é maior. A gente faz um trabalho de capelania com os Esquadrão de Cristo e é impressionante, são 90% dos leitos ocupados por motociclista. E muita gente, quando não morre, acaba ficando incapacitado, mutilado, esse tipo de coisa. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que o cuidado tem que ser maior, a importância de você, como eu estava falando da questão das motos de altas cilindradas, eu sou uma pessoa que eu comecei com a 125 e fui aprendendo, e à medida que eu fui tomando segurança, eu fui aumentando a cilindrada da minha moto. Hoje, como é mais fácil você comprar uma moto, o cara nunca andou de moto e compra uma moto de alta cilindrada, uma moto 1000. Acelerar, não precisa ninguém ensinar ninguém a acelerar. Agora, frear, você tem que ter técnica. Quanto maior a aceleração, exatamente. Maior risco. Então, uma curva, como você tem que certo. fazer, sabe? Nós temos uma tinta, né? uma sinalização que a gente chama de horizontal, nem sempre com a qualidade adequada. Então, quando chove, uma tinta óleo que fica escorregadia, um buraco, né? Uma boca de lobo, um bueiro que a gente chama, tudo é fator de risco. Uma areinha no asfalto, então uma freada mal dada, uma perda do controle do espaço ali, tempo, é chão, é queda. Agora, a gente fala que tem muita gente pilotando sem habilitação. A gente pode comprar uma moto sem habilitação? Não precisa apresentar habilitação na loja para poder tirar a moto? Não. Não Pode tem. comprar, sem Você habilitação. veja como foi a venda dessas motos pequenas, né? 50 Sim, cilindradas, a problema famosa sério, cinquentinha, né? que venderam aleatoriamente, enganando, né, as pessoas e que eles poderiam circular livremente. A campanha era sem- que você podia andar sem habilitação, sem nada. E acabaram esquecendo a segurança daquelas pessoas que iam pilotar. Uma das grandes preocupações nossa também é como eles estão usando essa moto também para levar a família para a rua. Né? Criança de casa para a escola, de escola para casa. 3, 4 crianças numa moto. Essas motos motos me não- permite, assim, o fato de... Eu não concordo, eu acho que tem que ter emplacamento, sabe? Acho que você tem que estar, assim, devidamente identificado. Agora, o fato dela não ter, você não precisar, por exemplo, de uma habilitação de multar placas, não significa dizer que você não tem a lei, que você não tenha que obedecer alguns códigos de ética mas sociais, você está entendendo? A gente parece que vive sob vigilância. A gente só consegue fazer as coisas se estiver sendo vigiado. Vigiado. Porque várias vezes no trânsito a gente vê que uma cinquentinha que não está emplacada, ela passa no sinal vermelho e vai embora. Passa, porque vem ela na sabe que não contramão. vai acontecer nada, vai na Pois contramão. Exatamente. Né? Mas eu ainda não entendo como é que a gente pode comprar um veículo sem uma habilitação. Mas aí são as leis atuais que nós temos, né? Só pegando essa tua colocação, muitas das vezes, como você falou, o Abimadab, os pais compram. Simplesmente, quando não dão de presente ao seu filho, e muitas das vezes adolescente, e aí eu volto há 18 anos atrás, o Código de Trânsito acabara de completar 18 anos, e na realidade não é cumprido na íntegra o artigo 74 e 76, que prevê a educação para o trânsito. Talvez se tivéssemos implantado a educação para o trânsito de fato e de direito na escola, teríamos hoje outros números a ser revelados. Verdade. Rafael, é um absurdo. Nós temos 30% da frota brasileira de veículos de 2 rodas, porém 75% das indenizações paga por morte ou invalidez, segundo o DPVAT, são envolvendo esse veículo. E se dá, eu repito, a falta de formação, de educação do berço.
E você falou uma coisa fantástica. Nós, brasileiros, temos a cultura de ser vigiado. E em todas as esferas, a federal, as estaduais e as municipais, falta efetivo para fiscalizar. É muita gente imprudente, irresponsável, que não cumpre as leis de trânsito. Principalmente uma parte desses motociclistas, ou motoqueiros, como queiram dizer, que não respeitam, que não estão nem aí para a sua vida e para a do próximo. E pela cultura de não ter fiscalização e ter impunidade, cresce assustadoramente os leitos hospitalares do trauma, por exemplo, ocupados com essas pessoas, que custa caro para recuperação, quando recupera. Só para fechar um dado importantíssimo aqui da Paraíba, em uma década, 2004 a 2014, tivemos um aumento de mais de 300% de morte no trânsito envolvendo, repito, veículos de duas rodas. Saímos em 2004 de 81 paraibanos que perderam suas vidas no trânsito para, em 2014, 356. É muita gente morrendo e tem como frear. Acabar, eu acho, pela complexidade do trânsito, impossível. Mas tem como frear. Por que tanta pressa e quando para está no leito hospitalar? E só se pode frear com 3 mecanismos que a Europa implantou e que vem dando certo. Estive na Suécia e lá testemunhei a educação permanentemente, a engenharia viária, e temos as estradas brasileiras, paraibanas, tem muito a desejar, e a fiscalização contínua e permanente. Com esses 3 fatores engrenados, a população ou entra nos eixos, o cidadão, ou ele vai ser pego e vai ser tirado de circulação. O CTB, no seu artigo 244, é bem claro. O motociclista tem que estar com capacete, óculos ou visor e uma roupa adequada. É só ir para a rua que você vê o motociclista com a sandália que bota no pedal, de bermuda, e muitas das vezes passa na fiscalização, porque a cultura que é normal. Se ele está com capacete, pode ir de bermuda, pode ir nu. Uma mudança de cultura que precisa passar também pela educação. E a gente vai ter que dar um intervalo rápido, mas no próximo bloco a gente vai aprofundar essa questão da educação para o trânsito, como ela acontece atualmente e como ela poderia acontecer de uma forma mais expansiva. E também, ainda hoje, a gente vai saber como um motociclista deve andar com segurança. Fique com a gente, aqui tem discussão.